Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, para quem nunca participou de um treinamento meu, ele é um pouquinho diferente, tá? Eu costumo fazer pergunta para vocês. Então, quem eu ver que está no celular, quem eu ver que está digitando, vai ser o dono da pegadinha, tá bom? Então, eu peço para que todos vocês compartilhem também ideias, façam perguntas. A gente está aqui exatamente para isso, tá bom? Então, eu vou iniciar, gente, falando um pouquinho do sistema Unimed. Por que é importante a gente saber do sistema Unimed? Muitas vezes, para o nosso vendedor, o questionamento maior é: mas e aí, a Unimed paulistana não faliu? Ou essa Unimed não faliu? Eu acho que é mais isso que o nosso vendedor ele tem de enfrentar. No passado era pior, tá, gente? Hoje a gente melhorou bastante esse cenário, quase 90%. Mas ainda falta 9% da ajuda de vocês para a gente conseguir chegar no 100%. Tudo bem? E aí, falando um pouquinho do sistema, eu explico que o sistema Unimed ele é composto por 341 Unimeds. Ou seja, hoje nós temos 341 Unimeds, tanto regionais quanto algumas também são nacionais. Tá? E aí, de acordo com isso, todos os nossos atendimentos, tudo que a gente pode dizer para o nosso cliente, ele é atendido de forma por todas essas Unimeds. Eu não sei o nome das 341, é muito Unimed, né, gente? Mas para vocês entenderem, hoje nós temos Unimed Guarulhos, Unimed Campinas, Unimed Jundiaí e assim sucessivamente. E dentro dessas 341, nós temos a Unimed Nacional. Somando tudo, hoje, a gente contabiliza 18 milhões de beneficiários e 86% de atendimento em território nacional. A Unimed, gente, ela capta clientes e dá o atendimento em muitos lugares onde outras operadoras não conseguem. Eu sempre falo para vocês, quando a gente vai viajar para o interior, a primeira coisa que a gente avista é a igreja. E o segundo, a plaquinha. Aqui tem Unimed. Então, a gente realmente tem esse fortalecimento, tanto da marca, quanto do nosso atendimento para o nosso cliente. E falando também um pouquinho da Unimed Nacional, que é o nosso intuito hoje trazer para vocês, hoje a gente está como? De quem que a gente cuida? A gente tem mais de 4 milhões hoje de beneficiários, tá bom? Sendo eles 2 milhões de clientes direto, ou seja, são clientes que estão na nossa carteira, e mais de 2 milhões e meio de clientes indiretos, que a gente fala pela tratativa do meio de intercâmbio. Todo mundo já deve saber, conhecer, já escutou falar sobre o intercâmbio. Para aqueles que ainda não sabem, o que é o intercâmbio? É quando o meu cliente ele sai de dentro da minha área de comercialização e vai ter atendimento nas demais localidades, ou seja, nas demais Unimed. À frente disso, nós, Unimed, chamamos de intercâmbio. Então, o meu cliente, ele saiu aqui de São Paulo e foi para Praia Grande, passou mal. Ele vai ter atendimento lá pela Unimed Praia Grande, pelo nosso centro clínico da Unimed Praia Grande. Ficou claro, gente? Fortalecimento da marca. Inicialmente, a gente precisou fazer alguns contextos para que fosse um pouquinho mais fortalecido a marca Unimed. Mas a gente sabe que ela já tem o nome, né, fala por si só nas demais regiões. Mas aqui em São Paulo, a gente precisava mudar esse cenário. Não era simplesmente a Fernanda vestir verde e falar, gente, me ajudem a vender. Não, não é bem assim e nunca vai ser dentro da Unimed. Não é o propósito da Unimed. O nosso propósito é o fortalecimento faz com que a venda ela consiga ter essa rotina normal, ou seja, a gente teve que tomar grandes decisões. E uma delas foi na questão do fortalecimento. Nós trouxemos a Academia Unimed. Para quem não conhece, a nossa academia ela fica dentro do Parque Vila Lobos. Tá? Então, assim, quem já foi ao parque consegue, né, olhar a academia, porque ele é bem na entrada, toda roxa, toda verde, enfim. Todos os clientes eles têm esse diferencial com um personal trainer, professor de academia, mas aqueles também que estão passeando pelo parque, eles também podem usufruir da nossa academia. Segundo ponto, Teatro Unimed. Unimed também é cultura, e a gente quer trazer isso tanto para vocês, quanto para o nosso beneficiário. O Teatro Unimed ele fica na Alameda Santos, ele é um espaço onde cabe mais, se eu não me engano, mais de 1.000 pessoas sentadas,
tá? É um teatro super bonito, acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade, mas quem não tiver, vai haver essa oportunidade. E, por último, a gente trouxe, então, o Espaço Unimed. Depois de 25 anos, a gente conseguiu trocar o nome de Espaço das Américas para o Espaço Unimed. Isso faz um diferencial, gente? Muito! Imagina uma casa, a maior casa de show da América Latina, recebendo por volta de 10 mil pessoas dia. E tudo verde. Unimed, você entra lá, Unimed. Aqui, tenho certeza que todos vocês já tiveram a oportunidade de estar presente junto com a gente. E você, vendedor, também. Tá bom? Então, assim, a gente sempre vai trabalhar com uma forma muito lúcida com relação a isso. E, claro, quais são os benefícios para o nosso cliente final? Dentro do nosso espaço, que é o teatro, quanto o espaço Unimed, gente, o nosso cliente ele tem 50% de desconto. Então, ele apresenta a carteirinha e ele consegue comprar o convite dele do show, do teatro, com 50% de desconto. Aí é a minha pergunta. O cliente, ou até nós, né? A gente tem que se pôr do lado também de como seria se a gente fosse o cliente. Vocês preferem pagar 100 ou 50? 50, né, gente? Então, é isso. Levem isso, gente, para os clientes de vocês também com uma forma diferenciada, porque é o que vale. Quando vocês forem falar também com os vendedores de vocês, falem dessa maneira. Fala assim, a gente está aqui para cuidar de gente. E o nosso cuidado tem esse diferencial. Tudo que a gente faz é de uma forma muito humana. A gente gosta de trazer essa parte da humanidade para dentro dos nossos clientes. Tudo bem até aqui? Produtos. Gente, nós vamos começar agora com os produtos, tá? Inicialmente, eu vou falar apenas para os meus produtos de prateleiras, que é o estilo absoluto superior e o exclusivo. Vocês vão me perguntar, mas cadê o clássico? Gente, o clássico, nesse primeiro momento, e a pedidos, né, da nossa diretoria, da nossa presidência, ele sai de cena, ele está sendo reformulado para um melhor produto, para que ele seja, né, composto de uma forma diferenciada. Tá? Então, assim, estamos sem o produto clássico nesse momento. Então, a nossa venda ela vai equiparar do estilo até o plano exclusivo. Falando, então, diretamente dos meus produtos, o meu primeiro produto ele é o estilo. Como ele vem desenhado? A acomodação em enfermaria ou apartamento. O cliente pode também escolher com ou sem coparticipação, abrangência nacional, reembolso apenas para consultas, só que a gente já vai ter alguns diferenciais. Como eu falei, a Unimed cuida de gente. Tá? E os nossos diferenciais vão ser assistência funeral individual e assistência odontológica gratuita para o nosso cliente. Aposto que quem não está sabendo disso agora, anote ou já informe ao cliente, porque isso é um diferencial. Você não está vendendo apenas saúde, e sim um composto de tudo aquilo que o cliente com certeza vai se sentir super feliz. Né, gente? A gente se preocupa muitas vezes com o clínico geral, com o nosso ginecologista, nosso de cada dia, para os homens urologista, mas a gente esquece também da nossa parte bucal. Então, isso faz toda a diferença. Tá bom? E aí, eu vou começar a fazer as perguntas. Aqui no meu plano estilo, eu sempre falo, né? Reembolso apenas para consultas. Mas se um cliente, ele argumenta com vocês da seguinte forma: olha, tem reembolso para consulta de psicólogo? O que vocês falariam? Tem, gente? Bora? Xê, tem reembolso para consulta de psicologia? Tem, Natália? Tem, Gilmar? Desde quando, gente, psicólogo é médico? E desde quando existe consulta para psicólogo? É sessão, gente. Então, a gente sempre tem que ficar ligado nessas pegadinhas nossa. Por quê? O cliente não sabe. O cliente ele vai perguntar, eu vou na consulta. Ele nunca vai abordar com a seguinte conclusão: eu tenho um reembolso de sessão de psicologia? Nunca. Eles sempre entendem como consulta. Consulta de fonoaudiologia. Desde quando o fonoaudiólogo é médico? Com todo respeito, tá, gente? Eles têm lá os direitos deles, mas eles não têm CRM médico. Então, não vai ter consulta, tá, gente, no meu plano estilo. Meu plano estilo é somente consultas com CRM médico.
Ou seja, se vir uma consulta de psiquiatria, reembolso. Agora, consulta de psicóloga, não existe. É sempre tratado como terapia. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, tá bom. A minha rede comporta Santa Virgínia, Infor, Bartira, Assunção, SEMA, Nipo, Beneficência e Metropolitano, da LAP e do Butantan. Dentro do meu estilo, gente, eu já inicio com a Redditor. Para quem não sabe, Bartira e Assunção são Redditor. E ele traz todo esse diferencial para o nosso cliente. Com relação a laboratórios, a Mais, Time Levite, Tecnolab e o nosso queridíssimo FEME, Laboratório da Mulher. Alguma dúvida? Próximo produto. Meu próximo é o Absoluto. Como ele vem? Acomodação em apartamento, com ou sem coparticipação, abrangência nacional, reembolso de até 2 vezes o valor da tabela, desconto em farmácia, além das assistências que eu falei anteriormente, vai entrar a assistência domiciliar. Para você que está assistindo, gente, a gente vai falar sobre as assistências também, tá? Eu agora só vou apresentar o produto e, na sequência, depois vai entrar a parte das assistências, falando o que cada um cobre e qual é a maneira de a gente localizar essas assistências para mandar para o nosso cliente. Vamos falar de reembolso? Gente, aqui no meu Absoluto, ele não é mais reembolso apenas para consultas. Tá claro aqui para vocês? Ele já é múltiplo. Ou seja, eu não dou apenas para consultas. Eu vou dar toda a cadeia, desde exame, cirurgia, laboratoriais, de uma forma completa. Eu espero, tá, gente, que vocês tenham esse reembolso. Quem não tiver, pode me solicitar pelo WhatsApp. Tá bom? Ou procure o seu supervisor, eu acho que todos eles aqui têm essa parte do reembolso para vocês entenderem melhor. Mas são múltiplos. Então, se a minha consulta ela equivale a R$80 no plano estilo, no meu plano absoluto, ela vai equivaler a 160 e assim sucessivamente nos demais produtos. Rede do meu absoluto, gente. São Luís do São Caetano, São Luís do Jabaquara, São Luís do Itaim, Santa Joana, Hospital Vitória, São Camilo do Ipiranga, São Camilo da Pompeia, de Santana, desculpa, Vila Lobos, Leforte e a nossa cerejinha do bolo, que é o Hospital Santa Catarina, gente. Eu sempre falo para o pessoal fazer algo muito bacana, tá? Quando as pessoas falam, mas o plano está caro. Gente, coloquem o meu custo e a minha rede versus os demais produtos. Observem que nas demais operadoras, o o Hospital Santa Catarina, ele sempre é atendido em outras categorias muito mais elevadas. Então, fica a dica, gente. Apresentem. Para quem não sabe, Santa Catarina é referência, principalmente na parte de pediatria. Às vezes a gente fica sempre no mesmo, e a gente esquece de olhar os demais contextos do que mais temos na nossa rede. Alguma dúvida? Pode falar, Ti. Não, nós não temos ambulatório, até mesmo porque nós somos uma operadora. Tá? Essa aí fica mais para a parte de segmento de seguradora, na parte ambulatorial. Superior, gente, como ele veio desenhado? A acomodação em apartamento, com ou sem coparticipação, abrangência nacional, reembolso de até 3 vezes o valor da tabela, tá bom, gente? E quais são as assistências? Vai entrar a assistência de viagem nacional. A minha rede, gente, na verdade é uma pergunta. Por que o meu superior ele é tão diferente no ato da venda? Alguém sabe me responder? Ninguém, gente? Bora? Oi? Não. Daí uma olhadinha aí, ó. O que vocês acham que faz todo esse diferencial? Não. Quem falou laboratório? Isso mesmo, gente. Se vocês olharem a minha rede, ela é completa. Ela só não vai ter Albert Einstein, Sírio, Samaritano, agora esse novo Vila Nova Star, né? Porque é o que encarece o plano. Mas a gente não pode esquecer, gente, que sempre vai ter 2 tipos de cliente. Tem o cliente que compra a parte de hospitais, eu quero aquele hospital e pronto. E tem o nosso cliente que vai optar pela rede clínica de laboratórios. Então, pensando nisso, a gente falou, poxa,
Por que a gente não pode, então, ao invés de encarecer o produto, tirar e só deixar a rede de laboratório que muitos deles sempre solicitam? Por quê? Aqui eu vou ter São Luís do Morumbi, São Luís do Anália Franco, eu vou ter o 9 de Julho, eu vou ter o Oswaldo Cruz. Só que a minha rede de laboratório já vai contemplar Fleury, Alta e o CDB Premium. Isso é um diferencial, gente. Entendam que, às vezes, o cliente ele quer diminuir custo. Ele está ali pagando uma fatura de 10 mil. Ele pode vir para o meu superior, gente, sem o Albert Einstein, sem o Círio, porque eu sempre falo, até na brincadeira, né? Na hora da dor de barriga, o cliente não vai atravessar muitas vezes o mundo para ir para o Albert Einstein. Estou errada, gente? A pessoa está passando mal, ela vai no hospital que cabe muito próximo à residência dela. Então é isso. Coloquem isso como diferencial também. Quando vocês forem falar do produto superior, exaltem. Exatamente por conta disso, da minha rede de laboratórios. O meu Fleury, ele dá atendimento em todos os nossos Fleury. O meu Alta dá atendimento nos altos que são equiparados dentro da região de São Paulo. Então, por favor, levem isso como diferencial. Meu último produto, então, é o exclusivo. Como ele veio? Acomodação em apartamento, com ou sem coparticipação. Reembolso, gente, até 8 vezes o valor da tabela. Tá? Além das assistências de desconto em farmácia, serviços extra hall, vai entrar a assistência PET e a assistência internacional. Vamos falar, então, sobre a minha rede? Samaritano, Vila Nova Star, Círio, Albert Einstein e a mesma rede de laboratório que eu falei anteriormente. Primeira coisa, no meu produto exclusivo, eu tenho o Albert Einstein com 100% da retaguarda. Isso é um ponto importantíssimo. Por quê, gente? É sempre bom a gente até perguntar nos treinamentos como que funciona essa parte da retaguarda, né? Porque tem operadora que dá 5 categorias apenas, né? Tem umas que estão 10. A Unimed dá mais de 200 especialidades. Então, quando eu falo que a minha retaguarda ela é completa, ela é porque ela tem essa cobertura para todas as especialidades. E falando também dos nossos serviços extra hall. Serviços extra hall, gente, é tudo aquilo que o hall de procedimento ele não dá cobertura, mas a gente coloca como diferencial no plano exclusivo. Quais são eles? Vacinas. Então, a gente sabe que as vacinas do calendário nacional de vacinação não tem cobertura pelo hall. Mas no produto exclusivo, o cliente vai ter, mediante a reembolso, de R$ 120 por dose. O segundo ponto importante é a parte de cobertura hospitalar para transplante. Mas, Fê, pera. O rol ANS, ele dá. Sim, gente, ele dá. Mas ele não está previsto para quê? Para pulmão e fígado. Então, a gente também disponibiliza como serviços extra-rol. Meu terceiro ponto é a psicomotricidade e a hidroterapia. Nós colocamos 60 sessões por usuário. Então, o nosso usuário está respaldado a essa parte de hidroterapia, que também está sendo muito, né, procurado. Eu acho que todos vocês estão cientes. Refeições para acompanhantes. Para quem não sabe, os hospitais, gente, quando tem esse atendimento, eles têm um cardápio específico para o acompanhante. Outro dia, uma amiga minha ficou com o marido internado, ela falou, Fernanda, tem picanha. Eu falei, aproveita. Já está pago pelo convênio, né? Mas, enfim, aproveitem, gente, porque isso é um diferencial. Porque a gente tem que vender o que a gente tem. A gente não tem que vender apenas o que a gente está acostumado. A gente tem que ter esse olhar afinco, esse olhar de diferenciado. E com isso também entra a parte do check-up. Gente, check-up, para os clientes que já tem Albert Einstein, já tem Círio, a primeira pergunta é, tem o check-up? O check-up temos. E ele é extensivo ao cônjuge, diferente das demais operadoras que só trabalham com o titular. A Unimed veio e, bum, vamos estender então para o nosso cônjuge. RPG, redução postural global. Gente, o RPG hoje é 100%, né? Ele é procurado, a Kátia até arrumou a postura aí. Infelizmente,
A gente vem, né, de uma era de pandemia, onde a gente ficou dentro das nossas casas, sentados no sofá, enfim, trabalhando com o notebook, e a gente esquece que a nossa coluna também faz parte do nosso dia a dia. Tá? E não tem cobertura pelo rol, tá, gente? E a gente colocou como diferenciado aí, ó, 60 sessões por usuário. Miopia com ou sem astigmatismo associado é um outro ponto, tá, gente? Todo mundo aqui sabe que para o cliente fazer a cirurgia, ele precisa ter 5 graus, correto? No caso do plano exclusivo, não tem limitação. Então, é isso que vai fazer ser o diferenciado, né, na hora de a gente ofertar para o nosso cliente. Escleroterapia de veias por seção de membros inferiores. A procura não é mais somente por mulheres, tá, gente? Só para homens ficarem cientes. Essa parte de escleroterapia é quando tem aqueles vasinhos, sabe? Na perna, enfim. Antes a procura era por mulher, mas aumentou a procura por homens. Então, a gente também colocou como diferencial 12 sessões por ano e por usuário. E, por fim, a gente vai falar do transporte aeromédico. Gente, transporte aeromédico, 24 horas, 7 dias por semana. Mas a primeira observação, é necessário a autorização médica, tá certo? E a nossa autorização como Unimed. Às vezes o cliente viajou, quebrou o dedinho, né? Ele acha no direito de ir embora de helicóptero. Não, gente, ou de avião. É só no caso de realmente de risco de vida, né? Vamos chamar assim, na qual é a solicitação do médico versus a operadora. As assistências, gente, aliás, assistência não, vamos falar de regras de coparticipação. Sempre tem uma perguntinha que eu sempre faço e eu quero que todo mundo aqui sejam honesto, tá? Vocês têm o hábito de vender com participação? Vocês têm o hábito de oferecer isso para o vendedor de vocês? Ou você, vendedor, você tem o hábito de fazer, colocar isso para o cliente? Você tem? Você oferece com participação? Não? E por que você não oferece? Costume. Mas é por medo? Por você achar muito difícil de ser vendido? Você vai ter que trabalhar mais. Supers, me falam. Vocês falam da coparticipação? Dos diferenciais? Falam? Todo mundo aqui, então, sabe vender coparticipação? Se eu fechar uma meta aqui de 100 vidas só de produtos de coparticipação, a gente vai entregar? Então, bora. É isso, gente. É isso que eu quero escutar de vocês. Tá? Eu quero que vocês sejam transparentes com relação a isso. Por quê, gente? A nossa coparticipação, dentro da Unimed, ela tem os seus diferenciais. E o nosso ponto positivo. Para quem não sabe, hoje, gente, a nossa venda ela é 60% em cima do produto de coparticipação versus 40% do nosso produto normal. Então, assim, oi? Isso existe? Existe. A gente trouxe essa possibilidade até mesmo para deixar a venda mais fácil. Para você não achar que é um bicho de 7 cabeças, para você ter que ficar explicando. O que a gente fez, gente? Colocamos aí, consultas eletivas no valor de R$ 25,00, pronto-socorro, R$ 50,00, exame simples, que é o grupo 1, que eu vou chamar, R$ 30,00, e exames do grupo 2, que são exames de alta complexidade, R$ 140,00. E aí, aqui em cima, vocês vão ver que tá limitadores de coparticipação com asterisco. Por quê? Eu tenho um limitador. E o meu limitador para esses exames é da seguinte forma. 30% do valor da tabela do prestador, limitado a R$ 30,00. Exames do grupo 2, 30% do valor da tabela, limitado a R$ 140,00. Fernanda, como assim? Todo mundo aqui sabe que o exame de vitamina D, ele é um dos exames mais caros que tem hoje de exame simples, em questão de exame simples. Ele custa em média de 300, dependendo do laboratório, 210, eu já encontrei por R$ 180,00. E aí você vai me perguntar, mas Fê, é 30% de 180. É isso, gente. Que vai ser quanto? Faz uma continha rápida. Vai dar 60 e pouco, não é? De 180, 30%? Oi? Não, 30% de R$ 180,00. É 60? 54? 54. Quanto que o nosso cliente vai pagar? 30. Agora, se ele vier fazer um exame de urina, gente,
que custe... Todo mundo sabe que exame de urina é barato, tá, gente? Ele custa R$3. Quanto ele vai pagar por esse exame? Oi? Por que R$3? Não é 30%? O limitador é de 30, não, ele paga 30% de R$3, que dá, acho que 60 centavos. Oi? 90 centavos, gente. Só que eu tenho limitador de até 30, entendeu? Entendeu, Lê? E assim é sucessivamente também para os exames de alta complexidade. Um exame de alta complexidade, uma ressonância magnética que custa 1.000, ele vai pagar 30% desse valor limitado a 140. Que, ou seja, ele sempre vai pagar até 140. Fui clara, gente? E aí sempre existe aquele medo do quê? Internação. O cliente sempre fala, mas eu vou pagar por evento? Mas e os exames que eu vou fazer dentro, né, de quando eu estou internada? Eu acho que essa é a parte, como que você chama? Ney, eu acho que essa é a parte mais complicada de explicar para o cliente. Porque o medo nosso é de ficar internado. Igual eu falo, eu me ponho no lugar do cliente. Eu, quando eu vou comprar qualquer plano de saúde, a minha maior pergunta é, e se eu ficar internada? Eu vou ser coparticipativa nisso? Eu vou ter alguma cobrança? E aí, gente, a resposta está aqui. Não. A gente não cobra coparticipação do nosso cliente quando internado. Fui clara, gente? Isso é um diferencial. Levem isso para o corretor, leva isso para o cliente. Mas, Fernanda, é tudo que ele fizer em regime de internação? Tudo. Ele internou, teve que fazer, um exemplo, tá, gente? 10 ressonância magnética, ele não vai ser cobrado, ele não vai ser coparticipado porque ele está internado. Fui clara? Só que, Fernanda, a minha cliente, ela é mulher. Ela está grávida. Como que vai ser? Gente, eu nunca vi, né? É raro acontecer, porque eu sei que alguém sempre fala, mas e se nascer no ponto de ônibus? Mas, enfim, é raro eles, né, a mulher ter um filho em qualquer lugar. Ela tem que dar entrada na internação. Internou, gente. Vai ser cobrado o parto dela? Não, gente. Fernanda, e meu cliente com aquelas cirurgias eletivas, aquelas programadas? O cara não tem que dar entrada na internação? O médico não fala, olha, chega com 2 horas de antecedência para a gente dar entrada na sua internação? Você já não chega no pronto-socorro e já vai operando. E a mesma coisa do pronto-socorro do PS. Se passar das 12 horas e o médico ter que ver que vai ter que ser internado, o cliente é internado. Fui clara? Mas tem mais um pontinho que a gente precisava fazer com que deslanchasse a nossa coparticipação dentro da Unimed. A gente colocou limitador mensal por beneficiário não acumulativo de R$280. Não sei se todo mundo compreende com relação a isso, mas se o cliente gastar 1.000, quanto ele vai ser cobrado? 280. E é por beneficiário, tá, gente? Então, assim, sempre levem isso para o cliente. É beneficiário, não é pela totalidade do grupo familiar. Então, por beneficiário, ele tem até 280. E aí, gente, é com você, vendedor, é com você, supervisor, pôr na ponta do lápis e fazer a matemática. Coparticipação é matemática. Você vai somar e aí você vai ver. Porque a pergunta que não quer calar, se a gente se perguntar para nós, quantas vezes a gente foi numa consulta médica no ano de 2022, pouquíssimos aqui vai falar 1, 2. Porque, gente, essa é a nossa realidade. Então, a gente precisa colocar isso de uma forma diferenciada para o nosso cliente, para o nosso vendedor, fazendo com que ele realmente entenda que a coparticipação ela não é um bicho de 7 cabeças e não vai ser. Ela só tem uma, gente. E tem o nome, limitador mensal de R$280. Isso aí garante, é uma garantia para o nosso cliente. Alguma dúvida, gente? E falando dos diferenciais, gente, está aqui. Todos os meus diferenciais, eles explicam um pouquinho o que vai dar de atendimento, tá bom? A assistência, pode falar, Ná. A gente vai falar sobre isso, mas pode, tá? Na parte de regrinha, eu explico o que pode ser feito ou não, que é a mescla de produtos. Vamos lá, assistência domiciliar, gente. Serviços gerais para residência, como vidraceiro, eletricista, encanador. Olha que bacana, gente. E é para cada titular.
Eu não estou restringindo isso apenas para o dono da empresa. Eu coloquei para cada titular. Assistência funeral individual. Aqui, ó, serviço de sepultamento, cremação, translado, além de acompanhamento aos familiares. É um momento difícil. Então, assim, vai ter uma assistência ao lado ajudando. Segundo, o terceiro, assistência pet. Gente, assistência pet, veterinário na casa. Ó que boiada, gente. O cachorrinho agradece, né, gente? Porque só de retirar ele da onde está e já levar para um lugar estranho, que ele que vai tomar uma vacininha, o cachorrinho já fica todo nervoso. Serviços de pet home e farmapet, entre outros serviços. Ah, o cachorrinho morreu, Fernanda. Eu jogo dentro de um saco preto e ponho no lixo? Não. Assistência pet está aí exatamente para retirar e fazer a cremação do cachorro. Assistência de viagem internacional e assistência de viagem nacional, elas são muito parecidas. Por que eu vou falar isso? Na minha assistência internacional, gente, eu não tenho tratado, tá? Todo mundo sabe do que eu estou falando. O tratado, ele é apenas para quando o cliente ele solicita o quê? Um seguro, que é diferente de uma assistência. Só que, dentro disso, eu ainda vou dar suporte de localização de bagagem, perda de documentos, auxílios de retorno antecipado, translado e regresso do menor desacompanhado. A gente também vai liberar um valor tanto em dólar quanto em euro, caso aconteça alguma coisa com a saúde do nosso cliente. Mas, para isso, ele precisa fazer a solicitação com até 60 dias ou 30 dias de antecedência. Já no meu assistência de viagem nacional, suporte de localização de bagagem, assistência médica e odontológica. Claro, isso aí é, né, por conta da Unimed, gente, nós somos nacionais. E vamos dar também auxílio de retorno antecipado. E, por último, nós vamos falar também da Unimed Odonto no próximo slide. Mas, para vocês, gente, aonde a gente deixa essa documentação? Por que é importante? Quantas vezes a gente compra alguma coisa e a gente quer ler, a gente quer ver? Vamos falar de compras online hoje? Da compra online? Você sempre vai lá e quer entender o que você está comprando. Aí você vai com a fita métrica, né? Começa a medir, não, tá falando que é 30 centímetros, você já imagina o que é. Plano de saúde, gente, não é diferente disso. A pessoa está comprando algo que ela sonha. É algo que ela realmente almejou para ter um plano de saúde. A gente sabe que é uma necessidade básica, mas a gente também entende que muitas pessoas querem ter o plano de saúde. Então, para isso, a gente deixou aqui ó, o site centralnacionalunimed.com.br/assistências no plural. Todas as nossas, assistências tá em PDF. Então, você vai gerar sua proposta para o seu cliente, já manda. Já manda. Ah, Fernanda, estou vendendo o superior para o meu cliente. Dentro do meu site vai ter lá, superior e todas as assistências que cabem ao plano superior. E o mais bacana, gente, é um processo já feito em PDF, ou seja, é o contrato em PDF das assistências. E lá vai estar explicando qual é a quantidade, aonde que liga, como que faz para fazer a solicitação, qual que é o tempo, né, que ele vai ter com relação à cobertura, o que está incluso. Então, assim, levem isso como diferencial. Tudo bem até aqui, gente? Unimed Odonto, gente. Primeiro passo, Unimed Odonto não é a Unimed Nacional. Somos co-irmãs parceiras. Então, todos os nossos clientes, para eles terem o direito da utilização, eles precisam baixar o aplicativo da Unimed Odonto. Não é o mesmo do Saúde. Às vezes vocês me perguntam, mas é a mesma carteirinha? Não, gente. Saúde tem um aplicativo, o meu plano, e Odonto tem um aplicativo Unimed Odonto. O cliente ele precisa baixar esse aplicativo, ele precisa se logar para ele ter direito no quê? Na rede e na carteirinha. Mas, de antemão, eu informo que a Unimed Odonto ele é um plano nacional, ou seja, aonde ele estiver, ele vai ter a cobertura odontológica. Segundo passo, já falei que ela é de forma gratuita, correto? Só que ela não tem franquia em hipótese alguma. Então, o cliente realmente ele vai ter o atendimento gratuito. Eu não só estou falando.
E caso vocês queiram saber mais sobre a Unimed Odonto, a gente deixa aqui o site unimedodonto.com.br e o 0800, que é o 0800 9428 428. A Unimed Odonto, gente, ela veio aí para somar na venda com vocês. Então, utilizem isso também como algo, um benefício a mais que vocês conseguiram para o cliente. Não utilizem isso de outra forma. A gente precisa ser estrategista, gente. A gente precisa colocar ao ponto que o cliente consiga se sentir importante. Então, é esse diferencial que a gente trouxe para vocês. Tá? Pronto atendimento virtual. Pronto atendimento virtual. Gente, o que é o pronto atendimento virtual? Em meados de 2020, a gente começou a ter a parte, né, a escutar, vamos dizer, o começo de 2020, da pandemia. E aí a gente começou a receber lá para maio, que foi, acho que, o pior momento, né, o pior cenário de 2020, milhões de solicitações dos hospitais com relação à ida das pessoas no pronto-socorro, de forma que não digo não era válida, né? Mas às vezes a pessoa só estava com uma dor de cabeça, gente. Ela podia, né? Ou passar por uma consulta online, enfim. Só que a maioria das operadoras ainda não tinham aderido, né? De uma forma muito, nem a gente, para ser sincero, né? Vamos lá. A gente sempre teve aquele pezinho atrás com relação como que é essa telemedicina, como que é esse pronto-socorro online, como que é feito. Então, o que a gente fez, gente? A gente lançou o pronto atendimento de forma online para ajudar, na época, retirar um pouquinho das pessoas que tinham esse atendimento indevido. Ou seja, a pessoa ela podia ter o seu tratamento da sua casa com o seu celular e não precisaria marcar horário para ir no hospital, né? Horário para passar com o médico. Ela simplesmente se logava e o médico, de 7 a 28 minutos, atendia ela de forma online. E aí a gente deu continuidade nesse pronto atendimento. Então, é mais um benefício que a gente colocou para o nosso cliente. Então, o nosso cliente ele não vai precisar marcar horário, não vai precisar olhar especialista, não. Gente, acordei com enxaqueca. Né? Acordei. Estou com áurea, não estou enxergando. E aí, como que a gente faz? Tá aí, gente, pronto atendimento. O cliente ele consegue falar com o médico de forma rápida e ter o seu atendimento. O médico vai poder medicar? Vai. O médico vai poder pedir exames? Vai também. Ele vai poder dar atestado? Também. Ele é um médico, gente. Mas tudo de forma online. O atendimento é das 7 até as 23 horas e todos os nossos clientes têm esse benefício. Tabela compulsória. Gente, a minha tabela compulsória ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Por que eu falo isso? Qual que é a regra da venda da compulsoriedade dentro da Unimed? Eu preciso que entre 100% do FGTS ou 100% do quadro societário, podendo ser um ou outro. Acho que vocês estão cansados, né, de ver quando vocês me perguntam, eu sempre repito esse mesmo texto para vocês. Por quê? Eu não aceito, gente, carta de plano anterior. 100% dos sócios real ou 100% do FGTS. Quando não vir, aí tem a tabela livre adesão. Mas o meu compulsório, a minha regra, ela é fechada dessa forma. Fui clara? Regra de comercialização. Como que a gente faz para vender hoje Unimed? Alguém tem aqui alguma dúvida? Alguém sabe me explicar como que faz? Onde precisa estar? 51% da massa? Não precisa ou precisa? Bora? Lê. Como que faz para vender Unimed? Oi? Como que faz para vender Unimed? O que mais? Mas vamos falar em área de comercialização. Como que precisa estar o meu produto hoje? Legal, parabéns. Gente, eu preciso que o meu CNPJ esteja dentro da minha área de comercialização. Eu não quero mais saber aonde as vidas estão. Eu só preciso que o CNPJ esteja dentro da área de comercialização. Eu fui clara?
Tudo bem, gente? Por que que eu falo isso? Muitas vezes a pessoa fala, ah, Fernanda, mas o meu CNPJ está aqui em Suzano, mas as vidas estão lá em Campinas. Gente, o que que vale a minha regra? O CNPJ. Mas e quando for ao contrário, gente? E quando eu tiver vidas em CNPJ de Campinas e vidas em Suzano? O que que eu preciso fazer? Liberação diária, gente. Então, todavia que o CNPJ estiver fora da área de comercialização, porém as vidas residem dentro, eu sou obrigada a solicitar liberação diária. E o primeiro adendo, gente, não saiam aí vendendo igual uns doido maluco a vigência. Por quê? Eu tenho que aguardar a minha liberação diária. E aí eu garanto uma coisa para vocês agora. Antes, a gente tinha uma demanda de espera muito grande da liberação diária. Agora o processo não está tão moroso como antigamente. Então, isso aí eu posso prometer para vocês. Tá bom? Então, lembrando, CNPJ dentro da minha área de comercialização, vem do Unimed. CNPJ fora, liberação diária. E quando estiver CNPJ e vidas fora? Muito bem, muito obrigada. Não tem como a gente vender. Tá bom? E aí, entrando agora na regra de comercialização. Pode falar. Ouvi, vamos lá. A gente antes tinha um prazo mais moroso, tá? Então, a gente não existia prazo. Mas hoje a gente conseguiu fechar com as demais Unimedes de em torno de 10 a 12 dias úteis para eles poderem responder, tá? Mas a gente está recebendo casos de até 24 horas, 48 horas. Acho que se alguém aqui já solicitou, já pode confirmar isso, tá? Mas o que é bacana falar sempre, não negociem a vigência, tá? Infelizmente, a gente depende ainda da outra Unimed. Não, é para todos. Todos, de forma geral, tá? E aí, tá ali. A gente não define. O odontológico, eu vou voltar aqui para vocês, só para vocês verem rapidinho. Aqui eu não coloco para qual produto que é. É para todos, lembra? Desde o meu estilo até o meu exclusivo, eu tenho odontológico de forma de assistência. E é o mesmo plano para todos eles. É o plano essencial. Tá? Não muda, gente, não muda. O cliente não consegue fazer upgrade, o cliente não consegue fazer downgrade, o cliente não consegue cancelar. É um benefício adquirido para ele. Fui clara? No caso mas a gente pode vender isso de uma outra maneira. Entendeu? É algo que, assim, foi suado, foi pedido por vocês. Entendeu? Então, assim, é isso que tem que levar. Tem que levar como um diferencial. Não há mais um produto. Não é mais um, gente. Quem aí hoje tem saúde odontológica de forma unificada que não tem custo? Tudo bem? Extensão de dependentes. Gente, quando a gente fala em extensão de dependentes, todo mundo precisa entender que é apenas uma massa inicial. Tá? Eu não aceito na inclusão. O que que vai ser? Netos, irmãos e sobrinhos até 39 anos, 11 meses e 29 dias. Quando completar 40 anos, ele é excluído automaticamente, tá bom, gente? Apertei sem querer. 40 anos, ele é excluído automaticamente. Então, eu preciso também que vocês repassem isso para o cliente. Por quê? A gente coloca isso em contrato. Lá em contrato está falando que ao completar 40 anos, ele é excluído automaticamente. Quando se falar de filhos, idade limites até 39 anos, 11 meses e 29 dias. Quando completar 40 anos, ele também é excluído automaticamente do plano. Agregado, gente, pai, mãe, sogro, sogra. Eu até brinco na parte do periquito, papagaio, cachorro, são agregados, tá, gente? A gente não aceita no plano de saúde. Tudo bem? Prestador de serviço, gente. Meu prestador de serviço é só acima de 30 vidas, limitado a 20%. No porte 1, de 2 a 29 vidas, eu não aceito prestador, gente.
Não adianta ligar para o supervisor, pedir para o supervisor ligar para o gestor. Ai, chora, vê se dá um jeitinho. Ou pedir para o Marcelo, para a Kátia. Gente, não se dá jeito. A regra é, prestador de serviço é aceito na Unimed? É. Acima de 30 vidas e 20% da massa. Aceitação. Para quem não sabe, a aceitação na Unimed é até 69 anos. 69, 11 meses e 29 dias. E para aqueles que falam que eu não aceito vidas acima de 69 anos, eu aceito, mas com algumas condições. A primeira condição é limitado a 30% da massa inicial. Então, se eu tenho de 4 a 6 vidas, quantas vidas acima de 69 anos eu vou aceitar? Uma. Se eu tenho de 7 a 9 vidas, 2. E assim sucessivamente. Compra de carência. Eu não compro carência para vidas acima de 70 anos. Vai entrar com carência contratual. Eu não consigo dar jeito, gente. É a regra. Infelizmente. 70 anos, eu aceito, mas entra com a carência contratual e aí vai cumprir conforme a ANS determina. CCM é um outro assunto que vocês me abordam demais, principalmente os assistentes. Tá? Geralmente, Fernanda, o contrato cancelou. Aí eu vou olhar CCM. Gente, o CCM é um decreto municipal aqui de São Paulo, tá? Ele tem validade apenas para CNPJ São Paulo SP. Os demais CNPJs não têm. E eu preciso que esse CCM, que é o que é o CCM, né, gente? Cadastro de Contribuintes Imobiliário. Eles estejam ativos dentro da prefeitura. Se ele não tiver, a proposta é cancelada e aí a gente só consegue refazer a proposta quando ele for lá na prefeitura, regularizar os débitos, aí a gente consegue ativar novamente. Por quê? Eu sou cooperativa. E o cooperativismo, para aqueles que solicitam nota, tem que ser encaminhado. É obrigatoriedade. Então, muitos de vocês, os clientes, às vezes vocês me mandam mensagem, Fernando, o cliente recebeu uma nota fiscal. Sim, porque eu sou cooperativa. Tudo bem? Alguma dúvida? Empresas coligadas. Gente, eu aceito empresas coligadas com sócios em comum e com um vínculo familiar. Olha que legal. Às vezes eu e meu irmão, cada um tem. Eu tenho uma padaria, meu irmão tem um açougue. A gente querer coligar essas empresas, a gente consegue. Ou, eu tô na mesa, eu tenho o mesmo vínculo do meu irmão na empresa dele. Eu consigo? Consigo. Ou, eu e a Letícia somos amigas. Cada uma tem uma empresa, mas ela também tá como sócia na minha empresa. Eu consigo? Consegue. Outro ponto importante, gente, é com relação a afastados. Quer perguntar? Afastados. Quando se tratar de casos crônicos ou a parte de internação ou tem algum CID, geralmente a gente pede para que seja preenchida uma planilha. Mas essa planilha só é válida para o porte 2, de 30 a 99 vidas. De 1 a 29 vidas, gente, tem a declaração de saúde e o cliente é sujeito a responder conforme a saúde dele, né? Já no porte 2, eu preciso que essa planilha seja respondida de forma séria, tá, gente? E que seja colocado realmente como que tá essas vidas. Mescla de produtos, tá aí a sua pergunta. Na Unimed, gente, para quem não sabe, a gente consegue mesclar produtos. Então, eu consigo mesclar produto com e sem coparticipação e com abrangências diferentes no mesmo contrato. Eu não sigo categoria CBO. Então, a Fernanda pegou lá um processo. E aí ela tá olhando, ela vai falar, mas Fê, né? Um que é o produto absoluto com coparticipação, o outro que é o superior sem, o outro que é o estilo, mas pode? Pode, gente. Mas lembrando, o dependente segue o titular. Eu não consigo fazer dessa forma e cada um escolher seu plano. Não. Essa regra é válida apenas para titulares. Fui clara? Redução de carência. A minha redução é até 69 anos, 11 meses e 29 dias. E o nosso contrato, ele não tem remissão e eu também não aceito remidos. Quando eu falo não aceito remidos, não é que eu não aceito o CNPJ, eu não aceito a família que está remida dentro daquele CNPJ. Eu preciso do vínculo. Fui clara? Então, tá bom.
Documentações agora que a gente vai entrar na parte de empresas. Fernanda, a Unimed aceita quais empresas? Todas, gente, todas. Eu aceito desde o limitada, o SA, o ME, EIRELI, MEI, empresário individual, produtor rural, para quem não sabe, tá, gente? A gente aceita produtor rural. Mais um ponto importante. Tudo que for microempreendedor individual, o famoso MEI, tudo que for empresário individual e tudo que for o SEI, que é o produtor rural, precisa ter no mínimo de 6 meses mais a carta de autenticidade com firma reconhecida. Primeira observação. Então, vendo ali, ó, assinatura com certificação digital possui a mesma validade jurídica. Então, às vezes, perguntar para o cliente, você tem assinatura com certificado? Já ganha a venda, porque às vezes o cara não quer ir realmente até o cartório. Ou porque a vida dele é muito corrida, ou porque ele está trabalhando, ou porque ele tem criança para cuidar. Enfim, inúmeras coisas. Mas está aí, gente, sempre perguntem. Você tem assinatura? Se tratando de empresas hoje, gente, e se tratando do que aconteceu e que acontece com a gente com pandemia, a gente sabe que isso, o cliente hoje, se tornou uma obrigação ele ter. Então, sempre questionem, sempre perguntem. Tem a mesma validade, gente. E aí evita do cara ir até o cartório. Alguma dúvida? Documentações, beneficiários titulares. Quando eu falar de colaboradores, estagiários, recém-contratados, o que precisa mandar? O e-social. Tá, gente? O e-social hoje, ele tem a mesma validade do FGTS. Só que, observação número 1. Quando a gente tenta fazer o que a gente chama de manobra e colocar, tipo, o pai, a mãe como registrado, ou colocar uma prima ou uma irmã, eu vou precisar da apresentação do FGTS, quitação, recolhimento, tá bom? Ah, mas a Fernanda falou em treinamento que só o e-social basta. Então, eu não estou falando que só basta o e-social. Quando há, né, vínculo familiar, eu preciso que vocês encaminhem o FGTS. Tudo bem? Fui clara? Estagiário. Fernanda, mas o cara é estagiário. Eu vou aceitar, me manda o e-social. O NUB já está dentro do e-social, gente. Ou qualquer outra parte do estágio. Já virou uma obrigatoriedade. Recém-contratados. Fernanda, o cara é recém-contratado. Show! O e-social veio para modificar exatamente por conta disso. O e-social, a empresa lançou, 5 minutos depois o cara já aparece lá. Então, eu preciso dessa documentação. O meu cadastro, ele pode solicitar outras documentações? Pode. Se ele vê qualquer tipo de divergência, ele vai solicitar, principalmente em carta de tempo de permanência, gente. Ah, mas Fernanda... A Fernanda está falando isso agora para vocês. Às vezes gerou pendência. Não, mas você tinha me falado. Eu sei, eu falo que está na regra. Mas o meu cadastro pode pedir qualquer documentação a qualquer momento. Fui clara, gente? RG e CPF para todas as idades. CPF. Criança, precisa? Precisa, gente. É uma documentação hoje que se faz necessário. Tanto que as crianças estão saindo de dentro da maternidade com o CPF. Então, não tem mais desculpa. A gente precisa. Tá bom? Quando falar de cônjuges ou companheiro, documentações de praxe, né? Certidão de casamento, aquela escritura pública de não estável. Fernanda, meu cliente não tem nenhum dos dois. Eu aceito carta de convívio marital simples? Eu aceito, gente. Desde que tenha as 2 assinaturas reconhecidas em cartório. Bingo. Tá bom, gente? Agora, quando houver filhos em comum, eu tiro a necessidade da carta registrada em cartório. Eu só preciso dela simples. Então, vai mandar, eu, Fernanda, convivo maritalmente com o Rodrigo, tal, bum, 2 assinaturas e a certidão de nascimento do filho. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu só preciso que mande a certidão para eu ver o vínculo. Outro dia aconteceu isso, aí o meu cadastro veio perguntar, mas Fernanda, por que o filho não está entrando? Aí eu respondi, eu que vou saber? O cara não quis fazer pro filho, ué.
segue o baile, né? Mas enfim, eles entenderam que isso pode acontecer, não geram pendência, tá? Às vezes eu até pergunto, vocês querem saber da vida dos outros, né, gente? Ô, bonito! Mas enfim, é aceito. Tá bom, gente? Ata e estatuto. Para quem não sabe, a Unimed aceita ata e estatuto, podendo ser um ou outro, né? Porque às vezes tem ata, às vezes tem estatuto, às vezes tem os dois, às vezes não tem nenhum. Se não tem nenhum, eu não aceito. Tá? Mas empresas com ata e estatuto são aceitos dentro da Unimed, mas da seguinte forma: eu vou aceitar apenas o FGTS. E o único membro da ata que eu vou aceitar como forma de exceção é o presidente, desde que venha ao menos um FGTS. Fui clara? Ramos de atividades que eu não aceito no KNAI principal. Motofrete, atividades perigosas. Na verdade, aqui, gente, não é atividades perigosas, tá? Na hora que o menino acho que foi escrever, ele estava pensando em coisas perigosas. Mas é atividades de teleatendimento, tá bom? Empresas de seguranças armadas e transportes de produtos perigosos. Aí é ok, né, gente? Beleza? Clínicas, laboratórios e hospitais. Desde o dia 16 de fevereiro de 2023, a gente não aceita mais hospitais, clínicas e laboratórios. É uma estratégia nossa, tá certo? E eu nem preciso abrir o porquê, né, gente? Aqui todo mundo já sabe. Então, não temos aceitação. Alguma dúvida? Vigências e vencimento. Gente, a Unimed trabalha com vigências e vencimento. Primeiro ponto de atenção. Ao negociar, eu sempre falo da seguinte forma. Sim, sempre a data de pagamento. Por quê? A Unimed não altera. Eu não altero vigência e não altero pagamento. Às vezes a gente fica ali, né, naquela emoção, no calor da emoção, tô fechando um contrato de 10 mil, Fernanda. E aí passa um mês depois, putz, Fê, meu cliente quer alterar a data, eu não me atentei. Não dá, gente. Não dá. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo alterar data. Então, estou aqui falando isso para vocês e vou repetir. Na Unimed, não é possível alterar data de vigência e nem de pagamento. Fui clara? Então, como que vai ser? Vigência 1, pagamento todo dia 10. Vigência 10, pagamento todo dia 20. E vigência 20, pagamento todo dia 1º. Tudo bem? Redução de carência. Gente, a redução de carência é até 29 vidas. Todo mundo já sabe disso. Só que a Unimed tem algo também diferencial. Eu só compro das minhas congêneres. Ou seja, eu não faço equiparação de produtos. Muitos de vocês, principalmente os supervisores, me mandam: Fernanda, mas o cliente ele tem um produto X. Ele é regional, ele é um produto, né? O primeiro produto da operadora. Você vai fazer a compra? Tá dentro das minhas congêneres, gente? Eu faço. Agora, se ele não aparecer na minha congênere, aí não tem o que eu fazer, tá bom? Então, assim, eu não faço equiparação. É congênere? Vai ter a compra. Não tá na minha listagem de congênere dentro do meu aditivo? Não tem o que eu fazer. Primeiro detalhe, até 60 dias do cancelamento para as congêneres. Agora, quando se tratar de Unimed, qualquer Unimed, pode ser Unimed Guarulhos, Unimed Campinas, Seguros Unimed, enfim, é Unimed, às vezes é Unimed lá de Fortaleza, Unimed lá de Natal. Ele não pode estar cancelado há mais de 30 dias. A gente pegou um caso, né, Gil, com relação a isso. Ele veio, mas ele era adesão Unimed Nacional e ele já estava cancelado há mais de 30 dias. Aí a gente não faz a compra, entra com a carência contratual. Tá bom, gente? Com relação à RN 561, fiquem atentos, tá, gente? Hoje é obrigatório as operadoras colocarem se foi cancelado por RN 561. Para quem não sabe, a 561 é a 412. 412 foi revogada, então entrou a 561 no lugar dela. Então, se atentem. Igual a GNDI, já mudou a forma da carta dela. Não é mais aquela cartinha que a gente estava adaptada. A Bradesco também está alterando. Então, vai vir em sistema. Tá certo? E o que que fala a RN 561? Que o cliente tem que entrar com a carência? Bora, gente? Contratual, gente. Tá? Ele perde a compra de carência.
Ele não pode fazer, gente, nem... Como que chama quando você sai do plano e quer ir para o outro, lá que você tem que abrir a portabilidade? Ele não pode nem fazer a portabilidade, ele perde a portabilidade. Ele tem que colocar novamente declaração de saúde. Se tiver CPT, ele vai ter que cumprir novamente. Então, se atente, tá bom, gente? Se atentem, porque as operadoras estão mandando na carta. E eu também estou. Então, cancelou pela RN 561, tá lá na cartinha? Filho, não adianta chorar. Vai entrar com compra de carência. Fui clara? Então, qual é o direcionamento? Primeiro, solicita a carta de permanência ou faz o cancelamento dentro, né? Sem ser pela RN e assim sucessivamente. Repique de venda, gente. O que é repique dentro da Unimed? Somente o que vier de Unimed Nacional para a Unimed Nacional. As demais Unimedes não são repiques de vendas. Fui clara, gente? Unimed Nacional para Unimed Nacional, para não ser repique, tem que estar cancelado há mais de 90 dias. Senão, vai ser repique e não tem o que a gente fazer. Eu me empolgo. Cartão virtual da Unimed Nacional, gente. Desde a vigência 10/7/2022, a gente não manda mais carteirinha, tá? Mas se o cliente chorar muito, eu quero, pede para ele ligar no 0800 942 1930, abrir o protocolo que a gente faz o envio. Mas a gente está aqui, ó, somente de forma online. O cliente tem que baixar o aplicativo. O aplicativo ele se chama Meu Plano. Dentro desse aplicativo, ele vai ter direito a WhatsApp, cartão digital, verificar as autorizações, né? Às vezes solicitou alguma cirurgia e quer acompanhar, guia médico, reembolso online apenas, tá, gente? O nosso reembolso ele é feito apenas online. E a telemedicina, que é o pronto atendimento. Dúvida, gente? Temos. O meu contrato ele tem 24 meses, tá? De validade. Então, para ele ser cancelado, o cliente tem que ficar os 24 meses. Caso ele queira rescindir o contrato antes dos 24 meses, ele vai ter que pagar 50% das faturas em abertas até a soma de 24 meses e mais o aviso prévio. Fui clara? Beleza. Ferramentas do corretor. Para quem não sabe, nós temos o portal do corretor. Lá tem diversas opções de lâminas de combate, tabela, apresentação. Fernanda, eu vou até uma empresa. Tem alguma apresentação da Unimed? Temos. Está tudo lá para o corretor. O próprio corretor consegue retirar essas informações. O Conecta, todo mundo aqui, não sei se todos já viram ou se já foi comentado, a gente vai ter a mudança. Agora, a partir de 1 de maio, ele deixa de ser o Conecta e vai se chamar Conecta Mais. Então, a gente vai virar a chavinha. Claro, gente, aos poucos. Não adianta a gente, né, querer virar tudo e dar tudo errado e cliente ficar sem atendimento e assim sucessivamente. Então, a partir do dia 1 de maio, provavelmente vocês já, né, o pessoal aí, os assistentes, já vão começar a inserir a proposta pelo Conecta Mais e assim a gente vai descobrindo o sistema juntos, tá bom? Eu tenho pós-venda, que é o 0800 942 1930. Esse canal é tanto para o vendedor quanto para o dono da empresa. E lembrando, ele é pós-venda. Implantou, vigenciou, a Fernanda perde completamente a assada. Tá certo? E aí tem que ver com o pós. Temos também outros canais, que é o aplicativo Meu Plano. O cliente precisa baixar, gente, por favor. Portal do beneficiário, temos o WhatsApp, a Carol. A Carol, ela não é só importante para o nosso cliente, mas também para o nosso vendedor. Lembrando, e eu sempre brinco, né, quando eu vou passar, gente, ela é um robozinho, ela não é uma psicóloga. Então, por favor, mande um olá. Não adianta escrever um texto, mande um olá e aguarde para verificar o que ela consegue fazer pelo cliente. Tá bom, gente? Lá a pessoa vai conseguir pegar boleto. Lá o cliente consegue pegar a carteirinha, lá o cliente consegue verificar com relação a reembolso, informe de rendimento. Então, assim, para quem não tem, anotem, tá? O WhatsApp, Carol, ele é um benefício para vocês com relação ao beneficiário.
E, por fim, a central de atendimento 24 horas, que é o 0800 942 1930. Aliás, desculpa, 0011, falei errado, 0800 942 0011. Esse é o SAC, então é o Serviço de Atendimento ao Cliente. Ele só vai responder ao cliente. Então, às vezes, o cliente está lá no hospital, teve alguma coisa negado, peça para ele entrar em contato com o SAC. É o SAC que vai entender o motivo dessa negativa. Tudo bem?